Graça e paz. Que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos sobre a sua palavra. Parabéns, aniversariantes. Que Jesus te abençoe. Você tem mais uns anos. Queremos alegar com você que adoeceu aí. Estamos numa época não só de pandemia, mas de gripe, Covid, gripe e dengue, que você que recuperou, Deus, né, te abençoe, e que você que está doente ainda possa recuperar, né? Então na família, tem família inteira do lado nosso que está doente, e no meu trabalho também, muita gente doente. Deus abençoe vocês. E nunca perder a fé, nunca a esperança, porque maior é Deus, né? E tudo que pedimos com fé nós receberemos. É uma coisa que a gente nunca possa esquecer, que eu sempre quero falar, é que nós devemos ter um hábito de ler a Bíblia, de fazer umas orações individual, só nós, temos um grupo de oração e tudo. A gente não pode perder a fé, porque quando a gente prepara uma homilia, a gente não abrange todo o assunto, você vai completar ele você lendo a Bíblia, né? A igreja é para você, a união, cantar e tudo, a gente não pode esperar tudo. Então a leitura individual, a oração é muito importante, né? Isso que nos faz crescer, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Jesus te abençoe. No final estaremos orando por você. Hoje nós vamos ler um texto que Jesus teve compaixão da multidão, porque estavam dispersas como ovelhas sem pastor, né? E iremos falar sobre esse texto. Leia para nós, por favor. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com uma pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus 9, de 35 a 38. Amém. Por que Jesus teve compaixão da multidão? Por que Jesus pediu para orar para mais trabalhadores? São perguntas que a gente faz. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta para... Assim, poderia não ter compaixão. Eram pessoas que vinham de longe, cansadas, ele teve compaixão. Por que ele teve compaixão? Num mundo que ninguém tem compaixão. Esses dias conversando com a pessoa, falou: a prefeitura está derrubando os pit dog. Mas também está num lugar lá que atrapalha os outros, tal, tem que tirar. Você tem duas coisas que você analisa as coisas. Uma, que a prefeitura está fazendo o trabalho dela, que está atrapalhando. Mas tem outro lado que ele está perdendo a renda dele. Então você pode analisar para o lado da prefeitura, ou você pode analisar para o lado da compaixão. Coitado, ele está perdendo a fonte de renda dele, vai ter que arrumar um local. E as pessoas sempre pensam no quê? Do lado da punição, nunca da compaixão. Esses programas de televisão aí é sempre pedindo punição. A gente vai ver isso ainda. Por que Jesus pediu para orar para mais trabalhadores? Deus não poderia enviar do céu sem nós pedirmos? Pessoas pôr no coração, e ele pediu que nós orássemos, então nós vamos ver isso por quê. O tema é orar por mais compaixão. Vamos falar junto? Orar por mais compaixão. Jesus estava em todos os lugares, grandes cidades e pequenas aldeias. Não desprezava lugares simples, pregava as boas novas do reino e realizava curas. Então Jesus, ele não escolhia lugar, eu vou ali que ali tem muita gente, ali é chique. Ele ia nos lugares mais humildes que tinha, aldeias, ia na cidade grande também, não separava. Quem precisava ouvir, ouvia. E ele fazia o quê? Curas e milagres, e pregava e ensinava. Então esse era o mistério de Jesus, ele não selecionava pessoas. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e abandonadas como ovelhas sem pastor.
Então, essa abandonada, sem pastor, ali vinha gente de toda a região, de todos os lugares. Quando Jesus vinha, ele atraía a multidão. E muitos iam meio perdidos, sem saber porquê, procurando algo, ou uma cura, ou um ensinamento, ou um conforto. E às vezes eram pessoas que iam sem alimento. A gente vai saber que Jesus por 2 vezes multiplicou os alimentos com paixão deles. E eram pessoas, às vezes sem muitos recursos, outros tinham, mas era uma multidão que eles sentiam que estavam meio perdidos. Né? E nós vamos ver que, ao decorrer da homilia, nós vamos ver que nós vamos entender bem isso aí. Disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede para o dono da plantação, que é Deus, para mandar mais trabalhadores para fazer a colheita. Quer dizer, você lança semente, precisa colher aquelas pessoas, ensinar, não é? Orientar, trazer um alimento espiritual. E são poucas pessoas que nós devemos orar. Por que devemos orar? Né? Primeiro, vamos falar, Jesus teve compaixão. Jesus nunca agiu pela fadiga da obrigação de cumprir uma ordem como um assalariado. Ele fazia as coisas por amor e compaixão e obediência a Deus. Ele não fazia aquela coisa pela fadiga. Eu lembro uma palestra sobre um filósofo, e ele vai falar sobre excelência. Ele dizia que chega cansado, e a mãe dele morava perto da mãe dele, e ele passava lá, a mãe dele perguntava assim: você quer comer alguma coisa, meu filho? Aproveita, sua mãe faz isso, viu? Se sua mãe morrer, acabou. Você quer comer alguma coisa, meu filho? Uai, mãe. Só fizer alguma coisa, ela fazia um lanchinho para ele. Às vezes um ovo, alguma coisa. Eu não lembro o que é. Mas depois que ela fazia, ela punha 2 tomatinhos cereja. Era uma decoração, o prato era lindo. Excelência. Não é? Jesus não é aquela pessoa que trata todo mundo de qualquer jeito, não. Há pessoas que quando você chega, ele faz o melhor, com compaixão, com amor, demonstra carinho. E isso que está faltando no mundo. Jesus se preocupou com aquela multidão. Ele diz assim no primeiro versículo, lê para mim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. João 10, 11 e 13. Então, ele falou, eu sou o bom pastor, eu dou minha vida para a ovelha, eu amo. Eu faço as coisas porque gosto. O mercenário, o que é mercenário? Quem pensa que é uma coisa ruim, é o assalariado, não é o dono das ovelhas. É incrível, eu passei por uma experiência em final de semana, essa parábola aqui, que Jesus falou, parece tudo. Você põe uma coisa para o empregado tomar conta, o trem não sai. O trem não sai. Aí chega o que é responsável pela obra, olha, e pega o instrumento, ele me faz e o trem desanda. Porque ele é o dono da obra, ele é o responsável. O outro é mercenário, o outro é empregado. Ele vai trabalhando por si. Assim era Jesus, eu sou o bom pastor, as ovelhas são minhas. Eu amo as ovelhas. Né? Eu cuido delas com compaixão. Essa multidão que está aí, ó, elas são minhas ovelhas. Eu a amo. Eu tenho compaixão por ela. Assim era Jesus. Não fazia as coisas sem amor. A Bíblia diz que se nós fizermos alguma coisa sem amor, é como um som no metal, não tem função nenhuma. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Que tudo que fizermos temos que ter amor. A gente sempre faz referência sobre Jonas. Jonas pregou em Nínive, o pessoal se converteu, Jesus fez ele tomar um sol na cara lá, cegou a planta dele, fez ela crescer num dia, no outro dia ela morreu. E falou assim, ó, você está chorando porque uma planta nasceu hoje e morreu. Hoje, nasceu ontem e morreu hoje, você está reclamando de sol. E esse pessoal que ia morrer, uma nação inteira, uma cidade inteira ia morrer. Quer dizer, não bastava ele pregar e se converter. Era necessário que ele tivesse compaixão.
As pessoas precisam ter compaixão. Não adianta nós falarmos de Jesus para as pessoas se nós não amarmos. Não fale. O sujeito é depravado, ame ele antes de falar de Cristo. O sujeito é um drogado, ame ele antes. O sujeito é um irresponsável, ame ele antes de falar de Cristo. Assim foi Jesus. Jesus teve compaixão. Ali tinha naquela multidão muita gente errada. Ali tinha muita gente da vida torta. Tudo quanto é problema tinha ali. E Jesus os amou indistintamente. E quem eram os pastores do povo daquela época? Porque Jesus falava assim, que eles eram ovelhas sem pastores, jogados, mas eles tinham os pastores deles. E é bom entender assim, os seus pastores eram os escribas, fariseus e saduceus, eram os líderes da época, que eram os religiosos que cuidavam deles. E Jesus vai dizer assim, em Mateus 23, 1 a 7, Jesus diz que os escribas e fariseus não fazem o que falam. Eles falavam uma coisa, mas não faziam nada do que falavam. Punham as pessoas para carregarem peso, mas eles não carregavam. Faziam tudo para ser visto e gostavam de receber saudações em lugares públicos. Esse era o líder deles. Pensava em si. E em Mateus 23, 23, Jesus disse que eles esqueceram de um dos itens mais importantes da lei, que era a misericórdia. Eles eram muito religiosos, eles eram muito importantes, respeitados, saudações, no primeiro lugar do lugar, mas faltava para eles misericórdia. E a gente está sempre vendo coisa da Bíblia na internet. Meu divertimento é pouco coisa da Bíblia, às vezes conhecer alguma cidade. Eu quase não vejo televisão, ninguém vê televisão mais, né? A televisão está em crise. E eu vendo eu sempre escutei que os fariseus, tinha os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram muito ricos e era da família sacerdotal, a família de Levi. Bom, sempre escutei isso e leio isso. Esse dia eu vendo uma reportagem sobre Israel, que descobriu Israel uma montanha, que essa montanha havia túmulos, era túmulos essa montanha. E ali descobriram, se tem túmulos, é gente muito rica, porque o pobre em Israel era enterrado na terra mesmo. Fazia ali, era enrolado aqui a gente chama de, lá fala lençol, mas aqui a gente fala, como fala? Faixa. Rede, né? Tipo uma rede, né? Descarregavam e punha lá. Mas em túmulos eram os ricos, tanto que Jesus foi sepultado entre os ricos. Então uma música desse jeito. E entre os ricos foi sepultado, porque só os ricos tinham túmulo. Aí diz quem que é? Aí tinha escrito assim nos pilares, família dos levitas, dos saduceus. Eram muito ricos. Esses é que apacentavam eles mesmos. O povo padecendo doença, padecendo pobreza, sofrendo com os impostos caros de Roma. Então faltava o quê? Líderes que pensavam no povo. Estão pessoas perdidas. Esse dia a pessoa mandou um vídeo para mim, como a gente recebe todo dia, e eu não vejo todo dia, e glorificando, aplaudindo o Brasil. O PIB está muito alto, o agronegócio está bombando, tantos milhões de minérios, o petróleo está produzindo, está ótimo. Eu falei, e o povo? O povo está comendo um pouco dessa carne que está vendendo? Então se cria uma elite que é para cuidar do povo, mas o povo está à mercê, igualzinho, não mudou isso não. As pessoas estão sofrendo com os preços altos do supermercado, o aluguel subiu e tudo, e estão padecendo, e as pessoas estão desorientadas e não sabem quem socorrer. Porque são elites, como era da época, que detinha todo o poder, e as pessoas ficavam, e Jesus teve compaixão delas. Como Jesus tem compaixão daquele que não tem o dinheiro para pagar o aluguel, aquele que não tem o alimento para pôr na mesa, que gosta de comer alguma coisa, não pode estar comprando, está com dificuldade de pagar a sua luz. É a multidão perdida sem pastor.
Não estou defendendo governo de direita ou esquerda, de centro, do jeito que você quiser. Estou falando da realidade, principalmente do nosso país, que é a pior distribuição de renda do mundo, né? Em desnível entre ricos e pobres. Isso não é desse governo, nem do anterior, isso é histórico desde quando surgiu. Não sou besta de defender político, mas é a realidade. Jesus tem compaixão da pessoa que está sofrendo, de você que está sofrendo, está meio perdido, sem rumo. Jesus não esqueceu de você. Os seus líderes esqueceram. Os líderes da época, fariseus, saduceus e escribas, esqueceram do povo. Mas Jesus nunca esquece. E por que orar para trabalhadores? Jesus podia mandar trabalhadores sem nós orarmos para ele. Primeiro, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Por isso que a gente tem que orar. Exemplo, Moisés, o sogro dele, Jetro, aconselhou ele a arrumar ajudante, que estava muito pesado para ele. Nós vamos ver Davi, ele teve um pequeno exército que ajudou ele quando ele estava fugindo de Saul. E ele teve Jonatas, filho de Saul, que ajudou, teve a sua esposa e vários. Elias teve Eliseu do lado dele. Nós vamos ver João Batista teve discípulos. Jesus teve 12, depois ele teve 70, mesmo na época dele. Apóstolo Paulo teve Silas, Barnabé, Timóteo, Títo, Onésimo, Silas. Anotei um aqui, o computador muda. E etc. Então teve vários amigos. Você vai ver que as cartas dele, né, Timóteo, né? Timóteo eu falei. Então você vai ver que as cartas ele mandando para as pessoas que ajudavam ele, né? Então ele teve várias ajudas, não tem jeito. Então a gente tem que pedir pessoas ajudarem. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com a igreja e eu li esse texto para ele. Falei, tanto que a Bíblia é interessante. E ele falou assim, Eduardo, e ele trabalha, ele é bem ativo na igreja dele. Ele falou, a igreja sempre tem muitas funções e sempre está faltando alguém. Nós temos que orar. Quem está por fora não sabe o tanto trabalho que tem. O pessoal do louvor trabalha muito. Todo dia surge um programa melhor, você tem que passar as músicas para outro. Tem que ter alguém que faça isso. Alguém que ensaia. Compreenderam? Alguém que procura novas alternativas. Precisa. Tem o pessoal da parte de escritório que paga as contas, olha o aluguel, olha a luz, tem que pagar. Alguém tem que trabalhar nisso. Né? O que prepara a mensagem, passa o dia inteiro, a semana inteira pensando na mensagem de domingo. A mente dele é ocupada. Pensa você que está pensando outra coisa, não. Então tem muito trabalho, tem o que faz a limpeza. Tem o que tem que colaborar, que se não colaborar, que jeito que faz essa despesa toda. Então, nós precisamos de colaborar. Tem aqueles que convidam as pessoas para a igreja, que é muito importante. Aqueles que falam de Jesus para as pessoas fora. Então, é muito trabalho. Aqueles que fazem assistência aos leitos, os que vão nas casas dos que estão precisando de uma oração, nos cultos domésticos. É muita atividade. E sempre falta alguém. E tem coisa que não é questão de dinheiro, né? Não é questão de dinheiro, é questão de orar mesmo. Eu cheguei a essa conclusão. Eu poderia muito bem pagar alguém para aqui, tá um programa, bota essas músicas tudo aí para mim, faz moderno, eu quero ter mais uma. Quanto que é? 100 mil, tá aqui. Mas não é, cara, eu dependo. Igreja não é dinheiro. Eu acho muito engraçado quando eu dizer, colabore com a igreja para nós evangelizarmos, para quem mexe com a igreja. Gente, não é questão de dinheiro. Se você não tem quem, vai lá para frente, cara, para dirigir o louvor, não adianta você pagar o que for, se não tiver convertido. Eu vou contratar tantos pregadores, se não tiver pregadores convertidos. Não é questão de dinheiro. Às vezes a igreja fala em dinheiro demais. Não sei, cada um tem uma ideia, né? Esse dia eu estava vendo assim sobre a ajuda, e eu conversando com uma pessoa, ele ajudou muito nós numa jardinagem, porque a gente já estava fadigado e tinha que pegar umas britas, umas pedras, e tinha que carregar e jogar assim. Não tínhamos mais condição nenhuma. E ele veio, jovem, e foi fazendo assim. Eu falei, eu vou fazer uma pregação, eu vou falar de você. Que a gente terminou esse serviço hoje. Graças a você, porque nós não tínhamos mais uma força sequer. Nós estamos esgotados.
Então a gente precisa de ajudantes, nós precisamos de amizade, nós precisamos de companheirismo. Por isso que era importante ter pessoas. Lê o segundo versículo. Deus faz que o solitário viva em família. Salmo 68, 6a. O que fala o Salmo 68, 6a? Que Deus faz que o solitário viva em família. O que Deus faz? Uma coisa que é ruim, que seja uma coisa boa. O solitário, né? É um egoísta, está lá em Provérbios, e vai contra a verdadeira sabedoria. Você ser solitário, não ter um amigo nem nada, Deus vai fazer com que você tenha amigo. Se você está procurando uma esposa, você está procurando um esposo, ou você tem um ambiente para você frequentar, ou alguém que lembre de você, vão pedir a Deus, que Deus te dê, que você saia dessa solidão. Hoje um grande problema da nossa sociedade, hoje, segundo a ONU, é depressão e solidão. Porque ninguém vai na casa de ninguém, nós não vamos mais na casa de ninguém, nós não convivemos com ninguém, que a gente acha que mandar uma mensagem, oi, o outro fala, oi, manda um vídeo lá, a maioria político enchendo a paciência, ele acha que foi seu amigo. Nós precisamos de pessoas. Então se você está numa vida solitária, triste, e precisa de alguém para estar junto com você, te ajudar em alguma fazer, ou estar companhia, vamos pedir a Deus, que Deus faz o solitário viver em família, em comunidade. Assim é Deus. Segundo, precisamos orar, porque Deus é quem escolhe os trabalhadores e não nós. Esse é muito importante. Por que nós devemos orar? Porque não é eu que escolho. Eu não vou escolher você, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Gente, igreja é diferente das outras coisas. As outras coisas, há um exército de gente sem trabalho, uma gente precisando de... Não é? Aí surge a vaga. Tal coisa tá dando dinheiro e profissão. O que as pessoas vão? Tudo fazer aquilo lá, é ou não é? Aí preenche a vaga. Mas igreja não é assim. Então tem que orar para que Deus ponha as funções, isso que serve até para mim. Que precisa a igreja, Senhor, a igreja precisa de tal coisa, bota no coração da pessoa fazer isso. Às vezes há pessoas que fazem serviço na igreja são assalariados. Alguns músicos são, alguns você paga algum escritório para fazer tudo, mas às vezes você tem que orar para que seja a pessoa certa, que ele interessa, porque tem coisa que não é questão de grana. Por mais que ela pague, é o mínimo, é pouco. Não vai comparar com uma grande empresa. Então nós temos que orar para que Deus ponha pessoas no coração dele, pessoas que amam, que façam de boa vontade, coração. Lê o terceiro versículo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. João 15, 16a. Então, não foi eu que escolhi estar aqui. Deus me escolheu. Você não se escolheu aqui estar no louvor. Você não escolheu assim para estar no louvor. Deus é que te escolheu. Então faça o melhor possível. Pelo amor de Deus, faça o melhor possível. Porque Deus que te escolheu. A história da cereja, esse daí me marcou. Fazer as coisas com excelência. Você vai fazer um serviço, você pode fazer matado, mas é a excelência que faz a diferença. Você sabia? É excelência. Eu conversando com uma pessoa esses dias, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a diferença, o que é? Vamos fazer a excelência. Vamos tirar aquele trenzinho ali, coisinha que ninguém nota, mas na hora que você tirar tudo vai dar uma grande diferença. É excelência, não é fazer as coisas matado, não. Tá bom, mas rapaz, podia ser melhor. É verdade ou não é? Podia ser melhor, né? E a gente vai pegando uma certa idade e não dá conta nem de cobrar mais, nem de fazer, e vai ficando, quando minha mulher fica parecendo casa de velho, né? Isso aqui tá parecendo casa de velho, né? Sim, o banheiro não tá tão lavado, o chão não tá tão limpo, as panelas não estão lavadas, porque não é ele que faz mais, ele tá dependendo dos outros, as pessoas são assim, É verdade? Não é? É verdade. Então você é escolhido por Deus, você é uma pessoa privilegiada, que o Espírito Santo tocou no seu coração para você fazer as funções da igreja com amor e com carinho. Deixa o Espírito Santo agir, faça o melhor. Não é possível alguém que te deu o ar para respirar, te deu a vida.
te deu a fé. E a gente faz tudo bem para todo mundo, mas para Deus, cara. E Deus é o principal. Se um dia ele falar assim, chega, o seu dia é amanhã, acabou. Nós vamos mesmo, não adianta. Esse dia conversando com a pessoa, falar, o fulano quer ir tudo contra o outro lá, político. Eu falei, não adianta, ele vai ficar no poder até Deus falar que ele vai ficar. O dia que eu falo, acabou. Não adianta correr. O poder é transitório. Mas quem é fiel a Deus, isso é permanente. É como os montes de Sião, são firmes, permanentes para sempre. Terceiro, eu acho que é o último tópico. Por que nós devemos orar? Porque as nossas orações serão respondidas. Isso. Por que nós vamos orar? Jesus pediu para orar para ficar perdendo tempo lá e nada. Lê para mim o 4º versículo. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Vou orar agora. Preciso resolver uns trem e eu não tenho orado por isso. A gente prega pra gente, né? Orar. Precisa resolver umas coisas e não resolve. É orar, vou bater o olho, vou pôr nas minhas orações. Senhor, tenha misericórdia. Precisa resolver isso, o trem não sabe. Manda trabalhador. Manda gente interessada. Gente que tem amor à obra. A gente não precisa parar, a gente não pode parar. Tenha misericórdia. O Senhor pediu para orar. O Senhor pediu porque precisa de gente para trabalhar, as coisas não podem parar, tem um punhado de multidão que precisa ouvir de Cristo. E as coisas estão paradas, então faz o seguinte. Ore, vamos orar. Ora para a sua igreja. Ora para o seu filho lá no colégio, aquela matéria que ele tem dificuldade. E não consegue, ora para o seu filho que não está desinteressado de trabalhar, de estudar, não quer nada. Ore, porque ele diz, tudo que pedidos em oração, crendo, você acreditando e crendo, você vai ser respondido. Ele mandou orar, gente. Não foi eu não, o próprio Jesus. Ele vai escutar as nossas orações. Diz assim, a Bíblia. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Quem? Jesus. Levou o seu corpo sobre o madeiro. Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Jesus levou no madeiro os nossos pecados, morreu por nós. Para sermos pessoas justas, ter levado nosso pecado. Porque éramos como ovelhas desgarradas. Antes de convertermos a Cristo, nós éramos como ovelhas, não tinha destino, o que eu vou fazer hoje? E viver as funções de agradar a si mesmo. Nós não somos ovelhas desgarradas. E às vezes agimos. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Jesus é aquele que nos alimenta com o alimento espiritual. A ação do Espírito Santo, da conversão. Então, porque éramos como ovelhas desgarradas, éramos passado. Então, isso está em 1 Pedro 2, 24, 25. Que então nós éramos como as ovelhas lá jogada. Passamos aqui o vídeo da ovelha perdida. Porque ela perdida, ela está à mercê do inimigo. Ser morta por várias funções. Um dia a gente tira para falar de ovelha. Então, mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz para levar os nossos pecados, para nós termos uma esperança, não ser perdido com esse mundo sem destino. Então vamos aceitar Jesus no nosso coração, sermos convertidos, fazer as coisas de Deus com esmero. As 2 tomatinhos de cereja, vão pôr os 2 tomatinhos de cereja lá. Se um dia eu ver, vou falar até o nome do filósofo, é o Portela, um barbudo. Não vou esquecer isso nunca, Portela. Não sei se você vai escutar isso aqui um dia. Portela, né? É um filósofo. O nome é parecido com isso, é um barbudão. De vez em quando ele está lá no Jornal da Cultura. Então, fazer as coisas, porque nós fomos comprados por um bom preço, pela morte de alguém que era justo, que morreu por nós na cruz, por nós não sermos pessoas que fazemos as coisas de qualquer jeito, ser uma ovelha assim, o que eu vou fazer hoje? Não, nós vamos ter função, hoje eu vou fazer as coisas de Deus da melhor maneira possível. Amém? Amém. Lê a conclusão, por favor. Jesus teve compaixão porque ele é bom pastor,
que dá sua vida pelas ovelhas, e pede para orar, porque sempre falta alguém para trabalhar. Amém. Conclusão é o que leu aí. Eu tenho compaixão e trabalhado para ajudar as ovelhas desgarradas? Ou eu estou a favor da prefeitura que derrubou o pit dog? Ou eu estou a favor do que ficou sem emprego e estou com compaixão dele? Eu tenho compaixão e estou procurando resgatar aquele que está no álcool, nas drogas, na depravação. Tem misericórdia deles? Ou estou querendo que eles morram e a polícia mata eles? A gente tem que ver que lado nós estamos. Se somos ovelhas desgarradas, nós estamos desejando o mal. Mas se formos ovelhas resgatadas, estamos desejando o bem. Vamos fazer a oração junto e depois eu faço a oração para a igreja e o Pai Nosso. Eu falaria e vocês falaram junto comigo. Todo mundo. Pai de compaixão. Pai de compaixão. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Me dê um coração amoroso. Me dê um coração amoroso. Para compadecer e trabalhar. Para compadecer e trabalhar. Pelas ovelhas desgarradas. Pelas ovelhas desgarradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela venha de conta aos corações, ó Senhor. O Senhor traga um conforto, Senhor, para aquele que está sofrendo, ou seja, problema de saúde, ou problema de familiar, ou financeiro, ou de relacionamento, ou solidão, ou doenças mentais, ó Senhor, aqueles que têm limitação física, que o Senhor tenha misericórdia também, Jesus. Aqueles que têm problemas psicológicos, problemas mentais, físicos, e tantos os problemas, Senhor. Que o Senhor traga um consolo. Que essas ovelhas, Senhor, que estão desgarradas, desorientadas, sem saber o que fazer, elas vêm para o teu aprisco, Senhor, para o teu curral. Que o Senhor morreu, Senhor, para trazermos nós junto a Ti e termos uma esperança, Jesus. E a esperança que nós temos é em Ti. E obrigado por tudo, em nome do teu Filho Jesus, Pai querido. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe.